Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja Presbiteriana de Blumenau, Orai sem cessar. Oremos. Senhor, Santo Deus e Eterno Pai, nós agradecemos por este dia que o Senhor nos deu. Clamamos a Tua misericórdia, a Tua piedade sobre o mundo e sobre a nação. Neste tempo difícil, ó Pai, de epidemia e do coronavírus, Pai, seja piedoso, seja amoroso para com teu povo, escuta-nos a oração segundo a tua vontade, ó Pai. Estamos cansados, estamos preocupados, mas a nossa fé não pode ser abalada, porque ela está em Ti. Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, ajuda-nos a passar por este momento difícil, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai sem cessar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, o chamado do profeta Isaías, ou a vocação que se dá. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos lá. Então a primeira parte do livro de Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 39, né? Para quem gosta de dividir o livro do profeta Isaías em 3 partes, né? A primeira parte do livro de Isaías vai de 1 até o 39. Então o capítulo 6 fica dentro dessa primeira divisão, né, dessa primeira seção do livro do profeta Isaías. Uma divisão literária, né, muda o foco literário, muda o foco histórico. Então, por isso que fazem essa repartição tríplice do livro de Isaías. Então, estamos na primeira parte, ou na parte mais antiga do livro do profeta Isaías, e aqui no alto do capítulo 6, nós temos as memórias do profeta Isaías. Então, ele traz à memória alguns fatos da sua vida, entre eles o seu chamamento, ou o seu comissionamento para ser um profeta. Ser profeta no Antigo Testamento não estava ligado, num primeiro momento, a ser um vidente ou predizer o futuro, para fazer a adivinhação do futuro, né? Um oráculo, ou seja, a missão profética, ou a essência da missão profética não é trazer um evento futuro, não é dizer algo que vai acontecer. Tá? Esta é uma consequência da interpretação da profecia depois. Por que nós sabemos que o profeta Isaías falou de Cristo? Porque nós temos o Novo Testamento. Porque nós vimos o cumprimento daquilo. Mas o profeta Isaías, quando dizia aquelas palavras, ele falava para o povo, naquele contexto imediato. Por isso que a Bíblia ela depende de uma interpretação total, Antigo e Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas a base do profetismo ou dos profetas, principalmente Isaías, Jeremias, Amós,
A base é a denúncia. O profeta era aquele que denunciava o que estava errado. Quando se fala em levantar uma voz profética, não deve se pensar primeiro, em se pensar em algo que vai acontecer no futuro. Eu profetizo que na quinta-feira o coronavírus vai acabar. Não, levantar voz profética não tem nada a ver com isso. Tampouco tem a ver como mover alguma coisa sobrenatural ou criar algo sobrenatural. Vamos levantar um clamor profético. O termo é só por bonito, né? O que é clamor profético? É Isaías de joelho orando, né? Não tenho certeza disso. Mas falar em profecia, em ser profeta, em voz profética, é falar em denúncia. Se você observar atentamente o ministério dos profetas no Antigo Testamento e do Novo Testamento, o João Batista era aquele que denunciou Herodes, que denunciou a religiosidade inescrupulosa da sua época. Então, a voz do profeta, na sua essência, é de denúncia. Isaías é um profeta da corte, um profeta aristocrata, um profeta extremamente inteligente, de boa família, alguém com boa posição e status social, alguém que, não sei se era rico, milionário, mas com certeza fazia parte, pelo menos, da classe média alta da época, né? Era um profeta da corte. Sendo assim, era alguém instruído. E se você observar a maioria dos oráculos, a maioria das palavras de Isaías, para um primeiro momento é de denúncia quanto ao sistema corrupto religioso, ao sistema corrupto na administração civil, que era a monarquia em Israel, no próprio templo, né, os sacerdotes, entre os próprios profetas que vendiam palavras de Deus que não eram verdadeiras e etc. Então, falar em voz profética é falar em voz de denúncia. Tá? Então, só para nos situarmos acerca do profetismo. Mas os profetas também falavam coisas que aconteceriam no futuro? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas são aspectos secundários da profecia. A base dos profetas é a denúncia daquilo que estava errado. Denunciar o que estava errado e anunciar o juízo de Deus. Muda de jeito, senão o juízo sobrevirá. Então, só para a gente situar e quebrar um pouco aquele conceito de é uma profecia sobre a sua vida. Todas as profecias do Antigo Testamento se encerraram em Cristo. Não tem mais nada para acontecer. Tudo já aconteceu. Todas as profecias foram reveladas e cumpridas em Cristo. Nos falta somente morrermos e irmos para o céu. Ou se Cristo voltar, vamos para a presença dele, haverá a ressurreição geral dos mortos. Enfim, então tudo já está consumado. Só questão de tempo. Não tem mais profecia para os tempos modernos. As profecias se encerram com Cristo. Acabou. Cristo é o ápice da Escritura e da profecia. Então, depois desta nossa pequena introdução sobre profetismo, a gente situa melhor aqui o ministério dos profetas. E vamos ao chamado de Isaías, então, nesses 8 versículos que nós lemos do capítulo 6. Então ele situa historicamente, né, o rei Uzias morreu em 700 e alguma coisa, né? Historicamente é difícil falar em 730 e alguma coisa, 740 e alguma coisa, enfim. A gente fala em século VIII antes de Cristo, que é mais seguro. Bom, mas ele só quer situar historicamente quando se deu o chamado dele. Ele tem uma visão real, a visão de Deus como monarca, a visão de Deus como rei. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, essa ideia de Deus que está entronizado, né, e acima do templo. Então, essa manifestação do templo é importante, né, para o antigo Israel, principalmente, né. O templo era o centro da vida religiosa de Israel. Então, essa ideia de Deus estar entronizado acima do trono e as vestes cobrindo o templo, né? Então, dá uma certa dignidade do templo como morada de Deus para esse contexto histórico. E ele, então, vê Deus como um monarca, como um rei, mas o rei do universo todo, né? Serafins estavam por cima dele. Os serafins são seres celestiais, fazem parte dessa corte celestial e se apresentam junto com Deus nesta visão que o profeta tem. Essa ideia de ouvir o Senhor não pode ser um fato físico. Ele podia estar dormindo ou ter tido uma visão ou um êxtase, né? Coisas que eram comuns do Antigo Testamento e já não são mais, né? Hoje Deus fala conosco pela Escritura. Deus não fala mais conosco por sonhos, por visões ou por qualquer outro método que não seja a palavra dele.
Deus fala conosco pela Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Sonho, visão, música, etc. não é voz de Deus. Voz de Deus é a Bíblia. Quando se canta a Bíblia, voz de Deus. Quando se prega a Bíblia, voz de Deus. Esquece esse negócio de sonho, de visão, Deus mandou te dizer, que isso aí só leva a gente a ter sofrimento e deturpar a Sagrada Escritura e a sã doutrina. Bom, então voltemos aqui ao chamado. Os serafins, né, se há uma hierarquia celeste, os serafins são colocados como anjos importantes, né? O termo poderia ser também traduzido por abrasadores, né? Enfim. Mas esses seres celestiais têm uma característica muito interessante aqui, que são as suas asas, né, que demonstram a sua reverência. Cobria o rosto. Então, diante da face de Deus, cobrir o rosto é um sinal de humildade. Cobria os pés. Então, cobrir os pés aqui é cobrir a parte genital. Então, é um eufemismo. Pés no Antigo Testamento, muitas vezes é eufemismo para as partes íntimas. Então, com duas asas cobriam o rosto e com outras duas cobriam as suas partes íntimas. Né? Essa é a ideia aqui de cobrir os pés. É um eufemismo. E com duas voava. Então, se eles estavam voando, então essa ideia de humildade, de honra, essa ideia de cobrir as partes íntimas, demonstra todo um ritual de profunda reverência diante de Deus. Então, era um ato extremo de reverência dessa corte celestial que acompanha o Senhor nessa visão do profeta Isaías. E clamavam uns para os outros, no caso os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A ideia de repetir 3 vezes santo é para dizer que é totalmente santo. Nós não temos superlativo no hebraico. Então a repetição 3 vezes do mesmo termo é para dar a seguinte ênfase: não há nada mais santo do que ele, porque ele é santo, santo, santo. Então essa ideia da afirmação tríplice não tem nada a ver com trindade também, sabe? Às vezes as pessoas querem dar uma forçada literariamente na Bíblia. Não, você tem textos melhores para falar de trindade. Então ele é santo, santo, santo. A tríplice repetição do termo é para dizer totalmente, plenamente, não há nada mais santo que. É o Senhor dos Exércitos. Então o Deus que se apresenta como uma figura militar, né? Ele é um monarca, mas agora também, por ser um monarca, ele é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, de todo o exército, das hostes celestiais, da terra, enfim. Então, uma visão militar, uma visão de poderio, né? O Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, ou seja, nada pode fugir à presença dele. Nada pode fugir ao esplendor da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça, a Shekinah, representava a presença de Deus, a teofania, a manifestação visível que Deus estava ali. Quando o tabernáculo de Moisés é concluído lá no Pentateuco, né, quando a conclusão do tabernáculo e mesmo a conclusão do templo de Salomão, diz que o Santo dos Santos ficou cheio de fumaça, traduzido como Shekinah. Então as pessoas viam, era algo visível, era uma teofania, uma manifestação visível da glória de Deus. Então aí está explicado porque há incenso hoje em algumas igrejas. Igreja presbiteriana, as igrejas de cunho reformado, mais ali de cunho presbiteriano, não tem a tradição do incenso, né? Mas aí vem essa ideia de fazer fumaça, né? Para representar. Por que a gente não faz fumaça hoje? Porque a Shekinah, a fumaça, era um tipo do Antigo Testamento para um antítipo do Novo. Qual é? O Espírito Santo. Não precisa mais ter fumaça. A fumaça era algo passageiro. A fumaça vinha e ia embora. Quando ia embora, significava que Deus não estava mais ali. E agora nós temos a presença permanente do Espírito Santo, segundo Atos 2. Não precisa mais fazer fumacinha. O Espírito Santo agora está presente. A fumaça no Antigo Testamento, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Agora ele está constantemente presente. Não precisa mais fazer fumaça, tá? Não precisa mais de incenso. Não precisa mais de símbolo. Agora a presença dele é real. Mas então, para dizer que a glória de Deus se manifestou ali, a casa se encheu de fumaça. Ou seja, a presença de Deus ali é real. Bom, diante dessa situação,
de ver a manifestação da glória de Deus, da Shekinah, teofania, a teofania teofanós, né, o Deus manifesto. Ali na fumaça, Isaías entra num pânico. Então disse eu, ai de mim, ai aqui é Rói. Rói era um lamento em sepultamentos. Quando havia um sepultamento, quando havia um velório, as carpideiras, as mulheres que iam lá para chorar e demonstrar muita tristeza, falavam ai, como um sinal de extrema dor, agonia, angústia. Então, que não ai de ai, daquela dorzinha, igual eu sou doador de sangue. Toda vez que eu vou doar sangue, tem que furar a pontinha do dedo, né? Para fazer o teste lá do ferro, eu acho, né? Que eles fazem lá, para ver se não está com anemia e etc. Sei que fura o dedo. Qualquer teste que faz, de glicemia, enfim, fura a ponta do dedo. Ele fala, ai, não é esse ai, não. O ai aqui é um profundo lamento, de angústia, de quem está contemplando a morte e está desesperado pela perda daquela pessoa. Rói, do hebraico rói. Ai, ai de mim. Então esse profundo lamento dele, de alguém que se vê diante da morte, é justificado, e a gente já vai entender isso. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Lábios impuros não tem nada a ver com a boca, ou higiene bucal, tampouco com fala promíscua, ou falar bobeira, falar pecado e etc. Aqui é a parte pelo todo. Dizer lábios impuros é dizer que o corpo todo é impuro. Né? A parte pelo todo. Né? A parte pelo todo. Então, partem protota, a partem pelo todo. A boca iníqua, que é iniquidade, a boca impura de um corpo, de um ser totalmente puro. Impuro, né? Dizer, eu sou totalmente impuro e habito no meio de um povo que também é totalmente impuro. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. E então, o que ele pensa? Eu vou morrer. Quando o homem se vê diante da glória de Deus, quando esse nosso corpo impuro, tomado por pecado, contempla, ainda que uma pequena gota, ainda que uma minúscula manifestação da glória de Deus, quando nós lidamos e contemplamos isto, o que nós temos são pessoas caindo como mortas diante da glória de Deus. São pessoas totalmente desesperadas. O encontro do santo com o pecado. Nós sejamos tomados de pavor, temor e terror, porque nós somos pecadores diante de Deus, o santo, santo, santo. Então a gente canta aquelas musiquinhas, eu quero ver a glória do Senhor, eu quero tocar no Senhor, eu quero pegar no Senhor, eu quero beijar o Senhor, eu quero sentir o cheiro do Senhor, eu quero me jogar nos teus braços, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando nós cantamos isto para além desta vida, é justificável. De fato, quando eu morrer e estiver com Cristo, ou se Ele voltar e eu estiver aqui antes, eu também quero tudo isto. Quero na presença dEle o que puder fazer, se puder tocar, abraçar, me jogar nos braços, enfim. Mas com esta minha vida agora, com este meu corpo, se a glória de Deus se manifestar, eu morro. Eu sou consumido pela glória. Então a gente, às vezes, naquele êxtase de cantar, quero ver a glória do Senhor aqui hoje, morre todo mundo na igreja. Não fica um vivo. Então a gente não tem muito discernimento, né? A gente canta, né? Agora vem Deus, manifesta a tua glória aqui na igreja. Morre todo mundo. Não fica nenhum vivo. Tá? É só ver Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus tem que tampar ele, tem que proteger ele lá naquela fenda da rocha. E ele vê um vulto ali, porque senão ele morreria, seria consumido pela glória de Deus. Então cuidado, não pede nem o fogo de Deus, porque fogo de Deus é juízo, fogo de Deus é juízo sobre aqueles que não são dele, fogo de Deus é juízo eterno, quando ele fala que veio trazer fogo, e também não pede para manifestar a glória, não, senão ele morre tudo. Né? E quem que vai apagar a luz depois do templo? Né? A gente morre tudo se manifestar a glória de Deus. Então esse é o sentimento de Isaías. Eu sou totalmente pecador e vi a glória de Deus, vou morrer. Mas aí veja, há agora uma ação de purificação, de perdão. Então, um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O altar, daí agora é uma variação, ele vê essa manifestação do templo, né? Então ele vê várias coisas, vê o Senhor no trono, a visão real, vê o rei do monarca, vê o templo, as vestes do Senhor do templo, e ele contempla agora o altar, então está falando do altar do templo, onde eram oferecidos sacrifícios, ou ficavam os pães da proposição, e etc. E ali havia um fogo que ficava sempre preso. Então traz uma daquelas brasas, o anjo, o querubim,
e ele toca, querubim não, serafim, né? Serafim, isso. Ele toca na boca do profeta, né? Com a brasa tocou, tiraram do altar com uma tenaz. A tenaz não é a cola, não, parece uma pinça assim, né? Para pegar a brasa. E tocou, né, um símbolo de purificação, e diz a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, agora sim o comissionamento, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é interessante, que foi organizado de uma maneira muito sublime. Isaías traz a memória do seu chamado e organiza o esquema literário do seu chamado num antigo ritual litúrgico do templo. Interessante, né? É uma liturgia com adoração. Veja, a adoração. Os querubins, os serafins adoram, os serafins adoram a Deus, a sua grandeza. Há um momento de contrição, de confissão, de reconhecimento de pecado. Há um momento de perdão e há um momento de comissionamento, de envio. Então veja, uma liturgia de culto, que era uma liturgia do templo do Antigo Testamento. Então ele enquadra o chamado dele e organiza num estilo literário muito bonito. Ele, como se estivesse vivendo uma liturgia viva no seu comissionamento e no seu chamado. Que texto maravilhoso, que texto rico, que texto importante dentro desta sessão das memórias do profeta Isaías. Assim como Isaías, cada um de nós foi chamado e vocacionado. Nós somos salvos por Cristo não somente para vislumbrar o céu e ficarmos de braços cruzados. Nós fomos chamados a Cristo para cultuarmos diariamente. Então o culto, eu gosto do culto em inglês, que é service, né? O culto é serviço. O serviço que nós prestamos a Deus diariamente nas nossas vidas, ou seja, o nosso culto é algo constante. A salvação nos vocaciona ao culto diário, ao serviço ao Senhor. A gente tem que servir ao Senhor em todo momento. A salvação também, que é a nossa vocação, o nosso comissionamento, o nosso chamado, desde antes da fundação do mundo, segundo o apóstolo Paulo, fomos chamados nele antes da fundação do mundo, é para a nossa reflexão e para a nossa penitência. Assim como Isaías, diante do Deus Santo, se viu atemorizado por causa do seu pecado, nós temos que refletir, apesar de ter o ato de perdão, é necessário a reflexão, a contrição, a penitência. É importante que nos entristeçamos pelos nossos pecados. É importante que olhemos para dentro de nós, façamos profunda reflexão. Nós não somos perdoados porque pedimos perdão. Nós somos perdoados porque Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz. O nosso perdão não depende de pedirmos perdão. Depende do Cristo que já nos perdoou na cruz. Eficaz é o sacrifício de Cristo. E a gente só confessa, a gente só pede perdão porque o Espírito Santo gera arrependimento em nós. Então isso faz parte também da liturgia do dia a dia. Isso gera em nós humildade. Quando a gente faz essa reflexão, nós não somos melhores do que ninguém, nos tornamos pessoas mais humildes. Então, culto, serviço constante das nossas vidas. Penitência, confissão, contrição, confissão de pecados, também diariamente com as nossas vidas. E a declaração de perdão. Agora a iniquidade do teu pecado foi perdoada. Ou seja, à medida que a gente pede perdão, nós sabemos que nós fomos perdoados. Isso é motivo de alegria. Mas não é uma alegria para ficarmos de braços cruzados. Veja, após esse ato de confissão e de perdão, de declaração de perdão, veja, a declaração que vem da parte de Deus é de perdão para Isaías. Não importa que você seja totalmente iníquo e viva num povo impuro. Não importa o pecado, nós somos perdoados por Cristo. E a alegria do perdoado é o que? É servir. E a voz de Deus continua a enviar-nos. Veja o que Cristo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Tanto que a palavra missionário vem do latim missio, que quer dizer envio. Ou seja, assim como Deus enviou, como Deus Pai enviou a Cristo, o Filho, Ele nos envia aqui, a esse mesmo chamamento do profeta Isaías. Quem irá por nós? E disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa disposição do chamado para servir, para fazer algo, para não vivermos vidas vazias e indiferentes.
Não somos indivíduos religiosos que funcionam uma vez por semana ou nesses momentos nós somos online. O nosso chamado é para uma vida de serviço constante. E assim a gente tem que enquadrar a nossa própria existência, assim como fez Isaías, enquadrando o chamado dele numa liturgia diária. Vivemos uma liturgia diária de adoração, de confissão, de declaração de perdão, mas também de envio, de disposição, de trabalho, de serviço. Irmãos e irmãs, nós temos muito a servir. Às vezes é emprestar o nosso ouvido para quem alguém quer desabafar. Às vezes é um abraço. Se bem que agora estamos naquele tempo de Eclesiastes, tempo de afastar-se e de abraçar. Mas podemos fazer telefonemas, podemos ouvir, podemos dar conselhos. Enfim, nós somos chamados ao serviço. E no final do culto nós sempre somos enviados a anunciar a mensagem de salvação, mas também de sermos úteis para esta terra. Então, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de preocupação econômica, neste tempo de instabilidade emocional, instabilidade econômica, instabilidade da saúde, nesse tempo em que nós estamos preocupados, assustados, e, enfim, vamos nos lembrar daquilo que Cristo fez por cada um de nós e nos sentimos desafiados. Então fica essa mensagem no profeta Isaías e vamos lá ler os pedidos de oração. Então, vamos lá, aqui os nossos pedidos. Nosso irmão Carmelito Zimmermann, que é lá da segunda igreja, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Segunda igreja presbiteriana aqui de Blumenau, pastor Márcio, um abração para ti, para toda a sua família. Ele pede pela família e pelos irmãos da igreja. A Aline, minha esposa, pede pelos profissionais da saúde, pela sua prima Gisele, a Daiane, o Leandro e a tia Dita. Pede por toda a família e por todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Pede também pelos desempregados. A Solange, lá de Xanxerê. Solange, Deus abençoe sua vida. Agradece pela liberdade do filho, né? Que Deus abençoe o filho que recebeu um alvará de soltura. Então, que Deus abençoe muito a Solange e o seu filho também. O Osni pede pela sua tia Inês, que está hospitalizada. E a dona Carmen Vega, nossa irmã internacional, chilena, pede pelo amigo Alonso, que está internado com coronavírus. Tá? Então, esses são os nossos pedidos de oração. Nós vamos orar e, ao final, nos despediremos com a bênção do Senhor. Deus eterno, nós clamamos, ó Pai, pela vida do seu Carmelito, por toda a sua família, pelos irmãos da segunda igreja presbiteriana, pelo reverendo Márcio, pelo conselho daquela igreja, pela junta diaconal, por cada irmão, por cada irmã. Derrama bênção sobre a vida deles, ó Pai. Livra-os deste coronavírus e sustenta-os nas tuas poderosas mãos. Senhor, abençoe toda a família da Aline, em especial a Gisele, a Daiane, o Leandro. Abençoe também a tia Dita. Pai, derrama bênção sobre todos os profissionais da saúde, da segurança, do transporte. Pai, todos aqueles que estão trabalhando nesse tempo de quarentena, correndo risco. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, assim como toda a família deles. Abençoe, ó Deus, a nossa irmã Solange, lá em Xanxerê. Abençoe o seu filho, derrama bênçãos sem medida sobre a vida dele. Nesta oportunidade santa que o Senhor dá para ele de recomeço. Dê sabedoria que vem do alto, Pai, a ele, a sua mãe também, a Solange. Cuida da vida e da saúde e do coração deles, ó Pai. Juntamente com eles, abençoe todos os irmãos lá de Xanxerê que nos assistem. Que a tua mão poderosa esteja com eles. Pai, clamamos pela dona Inês, tia do diácono Osni, que está hospitalizada. Pai, seja gracioso. Colocamos esta vida nas tuas mãos, clamando a tua bênção e a tua ação sobre ela. Pai, rogamos pela vida do Alonso, que está com coronavírus. Pedimos a cura dele, ó Pai. Cremos na cura dele. Cremos que o Senhor tem poder para curar. Mas também entendemos que o que é feito é a tua vontade. Então seja feita a tua vontade na vida do Alonso. Abençoe a nossa irmã Carmen, toda a família dela. Derrama bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para os abraços. Mandar um abraço para o Vilmar Teixeira, para o Flávio e para a Fernanda, para Léo e para o Max, para a Rose Andrade, para a Gi, para o Leandro e para o Felipe, para a Alda e para o nosso irmão Eloy. Opa, o presbítero Eloy, lá da Igreja Presbiteriana de Caxambu, no sul de Minas Gerais. Deus abençoe, viu, Eloy? Saudade de vocês. O homem açougueiro, o homem tem de carne. Então,
melhor de Caxambu, lá do açougue do Dói, tá? E se você for no açougue do lado, é do irmão dele, então não tem problema, pode ir também. Deus abençoe, viu, Aldo? Deus abençoe, presbítero Eloy. Um abração para ti, para todos aí da Igreja Presbiteriana de Caxambu. A tia Fia, o Chico, que nos ouvem lá de Águas de Lindóia, que Deus abençoe. Nosso irmão Fabrício, Priscila e Laura, o Fabrício que acabou de cantar para a gente, né, às 19h30, foi bênção de Deus. Nossa irmã Duza Romeiro, Lígia Soares, Josiel e Eunice Matos, o seu Carmelito e Marina, nossa irmã Antônia, presbítero Paulo, nossa irmã Lena, Diego Parizotti, lá de Xanxerê, da Igreja Nova História. Deus abençoe o Diego, que é do louvor da igreja. Menino canta, viu? Canta bonito demais. Um abração para ti, para a pastora Rúbia, para o pastor Jaime, morrendo de saudade de vocês, tá? Muita saudade mesmo. Deus abençoe muito vocês. Tem muita amizade com o pastor da Igreja Nova História. Deus abençoe muito, viu? Diego, obrigado pela companhia. Ariane Andrade, nossa irmã Carmen Vega, Solange Baraldi, lá de Xanxerê, nossa amiga, Dirceu e Rosa, de Mogi Guaçu, a Ana Paula, a Dona Zeni e o presbítero Dino, lá de Xanxerê. A Aline escreveu dito aqui, viu, seu Dino? Aqui, ó. A Aline escreveu dito, olha lá. Olha lá, olha lá. Agora eu vou chamar o senhor de seu dito. Olha lá. Então, um abraço para a Ana, para a Zeni e para o seu dito, lá de... escreveu mesmo, pode ver aí, ó, escreveu dito, olha lá. Ih, Rafael, eu vi a quarentena, já não, né, depois de um tempo começa a dar defeito. Nossa irmã Rosângela Soares, lá de Lambari, que Deus abençoe. Presbítero Ricardo, nossa irmã Letícia, a tia Claré, o tio Zé, Osnia Valéria, Rosilda e Osias Costa. Também nos assiste a Gisele, que é prima da Aline, né? Nossa doutora nefrologista, que cuida do rim da gente. E a Gi sempre fala pra gente aí, né? Sempre está conosco. Deus abençoe, viu? A Gisele, Deus abençoe o Leandro. Derrame bênção sobre vocês aí. A Juliana Suzigan, amiga da Aline também lá de Mogi Guaçu. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado pela companhia. Reverendo Luiz Toledo, né? Eu chamava ele de pança lá no seminário. Imagina, o homem comia 35 coxinhas. Deus abençoe, Luiz, saudade de você. Um abração para ti. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe muito a sua vida aí. A Josi também, lá de Xanxerê, que entrou. Deus abençoe muito a sua vida. Irene, da igreja de Mogi Guaçu. Opa, Irene. Oh, Dona Irene! Meu Deus do céu! Dona Irene tem umas 15 filhas com nome que começa com F. Oh, Dona Irene, Deus abençoe muito a vida da senhora. Que bom que a senhora está aqui conosco. Um abração para a senhora, para todo mundo aí, viu? Deus abençoe muito. Claro que eu lembro. Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer da senhora? Deus abençoe muito Dona Irene, abençoe toda a família também, tá? Que Deus abençoe muito, muito a vida da senhora e todos os irmãos aí da Igreja Presbiteriana Unida de Mogi Guaçu, que é a minha igreja natal, né? A segunda igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Foi lá que eu passei a minha adolescência. Eu vim da Presbiteriana Independente, depois eu fui para a Presbiteriana do Brasil, né? Lá na cidade de Mogi Guaçu. Então, a Gaia, nossa irmã Gaia também, que Deus abençoe muito. Um abração para ti. E às vezes o nome não aparece aqui, mas não fique triste. Deus abençoe muito você que esteve conosco nesta noite. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Voltamos amanhã, provavelmente de manhã, se os nossos irmãos estiverem trabalhando, tá? Fazendo home office, nós teremos o louvor à noite às 19h30, depois às 20 horas a palavra. Do contrário, teremos também o louvor às 10 da manhã. Então recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor sobre ti faça o rosto resplandecer e tenha misericórdia e paz de ti. Que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, boa noite, até amanhã.